Salve, salve suas coisas. Eu tava ontem. Pois é, família. Eu vim desabafar um bagulho pra vocês, tá ligado? Eu perdi meu amigo, tá ligado? Aquele cara que sempre acreditou em mim. Esse vídeo não vai ter corte, não vai ter edição. Eu vou soltar ele desse jeito aqui. Não vai ter thumb, não vai ter nada. Vai ter só o vídeo, tá ligado? Eu me senti no direito de fazer isso porque ele foi uma pessoa que me ajudou muito. Que sempre falou que eu ia conseguir é, estourar no YouTube, que eu consegui ter tudo que eu quero. Ele sempre falou que eu era capaz. Ele sempre falou que eu era capaz de ter tudo. E eu cheguei, tá ligado? Ele morreu. Sabe, mano? Ele era uma pessoa maravilhosa, tá ligado? Uma pessoa que você conhecia e não falava, porra, ele não tem defeitos. Ele ajudava quem podia, tá ligado? Ele nunca julgou ninguém, tá ligado? Ele sempre ajudou, tá ligado? Ele sempre fez o dele. Não tem uma pessoa que não conhece ele e fala que não gosta, porque todo mundo que conhece ele fala que gosta dele. Mano, eu já chorei tanto que eu não consigo chorar mais, tá ligado? Ele é uma pessoa assim, mano, que se conhece e dá vontade de ficar perto, tá ligado, mano? Que é uma pessoa que te ajuda a crescer, não é aquelas pessoas que entram na sua vida só por entrar. Ele te ajuda a crescer, tá ligado? Eu lembro quando a gente foi vender bala no sinal, ele ficava muito feliz por ter vendido a Jujuba. Falou, não, eu vendi a Jujuba e pá, tá ligado? A gente já vendeu, mano, era muito bom, sabe? É momentos simples assim que deixou saudade, tá ligado? Entendeu, família? Eu tô fazendo esse vídeo aqui, mano, pra agradecer tudo que ele fez por mim, tá ligado? Ele foi uma pessoa que sempre me apoiou, mano, que sempre me ajudou, que sempre falou que eu era capaz de ter tudo o que eu queria, tá ligado? Ele me ajudou mais que qualquer pessoa nesse mundo. E eu bato no peito e falo que ele foi a pessoa que mais me ajudou nesse mundo, tá ligado? Ele sempre falou bem assim, vai, mano, você é capaz, não para de gravar vídeo não, continua gravando vídeo. Você é uma pessoa bonita, você é uma pessoa que criativa, você vai conseguir, mano, não para não, tá ligado? Ele sempre falou isso pra mim, mano, e ele morreu, eu não entendo, tá ligado? É um bagulho tão... Sabe, é tão ruim você saber que a pessoa, tão estranho, não fala, sabe, é estranho você saber que a pessoa não vai estar mais ali. Aquela pessoa que sempre te ajudou não vai estar mais ali, tá ligado? Que a pessoa que sempre falou, continua, mano, você tá indo bem. Eu mandava, às vezes eu fazia uma take de um vídeo e mandava pra ele, falava, mano, o que você achou? Ele, não, tá de milhão, tá da hora, posta, mano, vai dar bom, vai dar sucesso. Ele sempre, sabe, quando eu escutava aquilo, mano, sabe, me alegrava, falava, não, eu tenho que conseguir, porque ele tá falando que é bom, se ele tá falando que é bom, eu vou conseguir, tá ligado? Eu tenho fé que eu vou chegar a milhões no YouTube. Se eu não parar, eu não vou parar, tá ligado? Eu tenho fé que eu vou conseguir ser uma pessoa melhor. Eu tenho fé que eu vou conseguir todos os meus sonhos. Mesmo que todo mundo fale que é impossível. Mesmo que todo mundo ache que não é capaz, tá ligado? E tudo eu vou fazer. Eu sou muito agradecido a Deus por ter me dado todos os dias. Todo dia que eu acordo eu falo muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida. Pela saúde da minha família e por todos os meus inscritos. E todo o sucesso, cada inscrito que eu ganhar, eu tô dedicando a ele. É o Flávio Júnior. A gente chamava ele de Fred, porque ele que sempre me ajudou, tá ligado? Porque se não fosse ele, eu não teria voltado a gravar. Porque ele falava pra mim continuar gravando, tá ligado? Eu falava, continua, mano, não pode parar de postar vídeo, tá ligado? Ele sempre me ajudou, mano. Ele sempre foi uma pessoa, tipo, caralho, que. Eu não confio em ninguém porque eu sei que o ser humano é falho. Eu ando com gente que eu sei que a pessoa faz. Eu sei aquela que trai minha amizade. Eu sei aquela que fala mal de mim pelas costas. Mas o Fred não tinha nada que reclamar, mano, tá ligado? Quando eu falei pra ele assim, falei, mano, eu vou estourar no YouTube, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou te dar um presentão, tá ligado? Quando eu falei pra ele que ia dar um presente, ele falou, pode crer, eu quero ver, mano. E eu sei que você é capaz, eu sei da sua força de vontade, eu sei que você vai conseguir, mano, tá ligado? E tipo, fala pra vocês o sonho que eu tinha pra ele. Eu tinha um sonho de vir aqui, que eu não sonho em morar aqui, tá ligado? De vir aqui em Uberlândia, de chamar ele pra ir na concessionária comigo. E aí quando chegasse lá eu mandasse escolher uma moto pra mim. Só que na hora que ele escolhesse, falar, não, eu gostei dessa. Eu falei, então pronto, essa que é sua moto, tá ligado? De dar um bagulho bom pra ele. Eu sei que eu poderia dar a moto mais cara do mundo pra ele, mas não valeria o amigo que ele foi, tá ligado? Ele merece muito mais que isso, mano.
Então é o que eu falo pra vocês, tudo que eu conquistar hoje, a partir de hoje, e a partir de sempre, vai ser tudo por ele, tá ligado? Eu vou sempre dedicar a falar, ó, eu conquistei isso aqui graças a Deus, tá ligado? E graças a você que sempre me apoiou, que nunca falou que eu era impossível, tá ligado? Ele sempre falou, é difícil, mano, é complicado, mas você consegue, tá ligado? Que todo mundo acha que é impossível, tá ligado? Todo mundo acha que não é capaz, mas ele sempre falou que era possível, tá ligado? Então é isso que eu queria falar pra vocês. E sabe, desabafar um pouco e falar que, mano, eu amo você pra caralho, tá ligado? Você é mais que um amigo, você é minha família, tá ligado? Família não é só de sangue, família é aquele que você confia. Eu confiava muito em você. Eu não entendo porque você foi, eu não entendo o motivo, eu nunca vou entender e eu não vou ficar questionando porque uma pergunta sem resposta. Mas, cara, eu te amo demais, mano. Eu não queria que você fosse, tá ligado? Mas infelizmente você foi, tá ligado? Eu peço que você. Que aí do céu você ore por mim, tá ligado? Que você me proteja. E muito obrigado por tudo que você fez na minha vida. De verdade, você é uma pessoa que me ajudou a ser melhor, tá ligado? Você é aquele adolescente que só pensava em momento. Você ajudava a pessoa a crescer. Uma pessoa que tivesse com você, que fosse seu amigo e não crescesse, era porque a pessoa não queria. Mas quem fosse seu amigo e quisesse crescer, cresceria. Porque você ajudaria a pessoa. E é isso que eu vim falar pra vocês, amigo. Eu só tô fazendo esse vídeo porque o YouTube é uma coisa que ele sempre acreditou que eu seria capaz, tá ligado? E é isso que eu queria falar pra ele. Eu te amo pra caralho, mano. Tamo junto, cachorro. Fica com Deus.